Paulo Pimenta está conosco para o que hoje? Paulo, que trazes para nós? Bom dia de novo. Bom dia mais uma vez, Ariane. Bom dia, Diego. Estou muito feliz de estar aqui mais uma sexta-feira. Bom dia para você que está nos ouvindo. Obrigado pela companhia desde já. Hoje a gente vai falar sobre um livro da Natália Timmerman. A Natália já esteve aqui com a gente falou logo no comecinho da nossa coluna aqui, em junho ainda, sobre Copo Vazio, aquele livro que falava sobre ghosting. Mirella e Pedro se encontraram, Pedro deu um sumiço na Mirella, a gente discutiu aqui, quem nunca passou por isso. E hoje a gente traz As Pequenas Chances, que é o novo livro da Natália Timmerman. É um livro que é bem diferente do primeiro, o Copo Vazio trazia mais esse amor romântico. E agora, nas Pequenas Chances, Natália fala sobre a relação com o pai. Não uma relação como a gente está imaginando assim, mas como é que foi o período de luto, pós-morte, né, do pai ali. Então, ela está se preparando para viajar e encontra o médico que fez os cuidados paliativos do pai ali antes dele falecer, no aeroporto, e aí desenvolve uma conversa. Natália mandou um áudio pra gente, ela não pôde estar aqui com a gente agora de manhã, mas vamos ver o que ela tem para falar, para ela explicar um pouquinho melhor como é que é esse livro. Bom dia, Natália. Olá, bom dia, Paulo, Ariane, Diego. Muito obrigada pelo convite para estar aqui de novo. Vai ser um prazer conversar com vocês, dessa vez sobre o meu livro mais recente, As Pequenas Chances, que eu lancei em agosto pela editora Todavia. As Pequenas Chances é um livro que mistura aspectos autobiográficos e ficção, mas ele é primordialmente um livro de ficção, ainda que tenha algo muito real nele, que foi o que eu vivi quando meu pai morreu, né? Meu pai morreu de câncer em 2019 e foi a partir dessa experiência de estar perto dele que eu escrevi esse livro, ainda que haja muita coisa ficcional nele. E é um livro que se assume como ficção. Quem lê até o final vai perceber isso. É um livro dividido em 3 partes. Na primeira delas, uma personagem que também se chama Natália, mas que não coincide exatamente comigo, encontra o médico de cuidados paliativos dela no aeroporto quando está indo viajar para encontrar a família. O filho mais velho dela foi participar de uma Olimpíada de Matemática na Romênia e ela vai encontrar eles lá. A partir desse encontro casual com o médico no aeroporto, ela começa a lembrar do luto, dos aspectos do luto depois que o pai dela morreu. E essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte, ela vai viajar e começa a lembrar de quando a irmã dela veio para o Brasil nos dias antes da morte do pai. Quando o pai delas foi internado e elas sabiam que seria a última internação dele, que ele estava perto da morte, essa personagem chamada Natália precisou ligar para a irmã dela, que se chama Gabi, igual a minha irmã, porque ela estava embarcada a 300 quilômetros da costa de Camarões, porque ela é engenheira naval, para que ela voltasse. Só que elas não sabiam se a Gabi ia chegar a tempo de pegar o pai com vida. Então, a segunda parte tem essa tensão. A terceira parte é a viagem propriamente dita, na qual a Natália e a família vão em busca dos rastros dos ancestrais nas cidades onde nasceram os avós da Natália, os bisavós dos filhos dela. Eu espero que vocês gostem do livro, que seja uma leitura que suscite reflexões e muito obrigada pelo convite para estar aqui. Um abraço. Tudo bem. Paulo, tem uma frase polêmica aqui. Eu acho que toda ficção é baseada em fatos reais. Eu acho também, Diego. Eu acho que isso que traz pra gente um pouquinho disso, desse tom da escrita, né? E eu acho que a Natália, eu ia comentar sobre isso, ela faz de uma forma muito bonita, de uma forma muito correta e com muita qualidade. Quando eu estava vindo para cá, eu vinha pensando sobre isso. Eu não gosto aqui na coluna de criticar outros autores, de criticar os livros, porque eu acho que cada um vai entender de uma forma. Às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro, e o contrário. Mas me preocupa um pouco isso da autoficção, do que você escreve sobre você e você publica isso num livro. Porque eu acho que às vezes perde um pouco a qualidade. Eu tenho visto em algumas publicações mais recentes, o que não é o caso das Pequenas Chances, claro, mas as pessoas, você acha que você estava lendo ali um post de Instagram e virou no livro, você fala, meu Deus, mas qual é essa relevância? E isso foi uma coisa que me pegou muito lá atrás. Ainda quando eu fui fazer o TCC e resolvi escrever um livro,
sobre a minha experiência no Mosteiro de São Bento, aqui de Brasília, o meu orientador, eu falei para ele que queria escrever um livro em primeira pessoa, narrar uma grande reportagem em primeira pessoa. E aí ele falou para mim: Paulo, o que você vai escrever de tão relevante que as pessoas vão querer te ler? E isso me marcou muito, assim, de encontrar essa saída, de saber o que vai pegar na outra pessoa. E eu não tenho visto isso em tantos livros. Eu li alguns livros ao longo desse ano que foram bem ruins, assim, nesse sentido, de você ver uma narrativa ruim, fraca, que a pessoa poderia ter escrito aquilo ali num pedaço de guardanapo, sabe? Eu não quero desmerecer a literatura dessas pessoas, mas acaba que isso daí todo mundo está jogando seu futebolzinho, fazendo sua literatura, mas às vezes não tem aquela técnica narrativa e a técnica da literatura. O que Natália faz de uma forma esplendorosa. Vou aproveitar para ler um trechinho antes da gente continuar nossa conversa, que me marcou muito, assim. Ela diz o seguinte: meu pai morreu num sábado de manhã, às 9h43, no Sabá. E então fomos para casa enquanto o corpo dele ficava no morgue do hospital, esperando ser levado para o cemitério na manhã do dia seguinte, pois durante o Sabá se deve descansar. Esta é uma das leis máximas do judaísmo: não fazer esforços, não dirigir carros, não velar corpos ou transportar caixões. Foi um dia estranho. Meu pai havia morrido e cada coisa continuava no lugar. Na rua, na praça, cheia de árvores na frente da casa, onde os meninos brincam, tudo permanecia do mesmo jeito, se movimentando. As árvores, os pássaros, os barulhos, os carros no asfalto, tudo igual, mas havia um silêncio por trás das coisas. A morte é um silêncio, atrás de cada som há esse silêncio, o telefone que nunca mais vai tocar, sua voz calada, nunca mais a singela mensagem: Ná, posso ligar? E eu nunca mais vou poder ligar direto em vez de responder que sim. Pode, pai, porque você não pode mais ligar. Eu não posso mais falar com você e, no entanto, tudo como se continuasse. É muito bonito esse trecho dela, né? Como ela coloca. E é legal isso que ela falou no áudio que ela mandou aqui pra gente, ela coloca a personagem principal com o nome dela, a irmã dela no livro realmente tem o nome da irmã, mas você observa muitos elementos que fazem parte de uma ficção, de que você consegue entender ali ao longo do livro de que não está sendo um relato somente pessoal dela, mas que ela usa da história dela para trazer isso. E aí queria perguntar para vocês assim, vocês já pensaram em resgatar alguma memória assim que viraria um livro de vocês? Alguma coisa nesse sentido, alguém que vocês quisessem encontrar? Por exemplo, ela chega no aeroporto, encontra o médico do pai e dali destrincha uma história. Não sei, será que vocês têm assim de bate-pronto? Ah, eu não sei. Que minha memória é horrível. Então, assim, poucas coisas eu lembro com a riqueza de detalhes que eu gostaria. Muitas vezes eu preciso de ajuda. Apela pra ficção, das pessoas, mas aí a gente pode inventar também. O Agora, Diego quase fez isso, né? Mas ele foi ali no presente mesmo. Dia. Ele nem esperou chegar no passado. Isso. Bom, mas eu acho que no caso do livro da Natália, pelo que eu entendi, eu li Copo Vazio e gostei muito da história, da forma dela de escrever também. Ela trata de um assunto nesse livro que é muito delicado, né? Mas pelo que eu pude captar do áudio que ela gravou, ela porciona o assunto e vai dando ali pequenas doses para que você possa ir digerindo a história. Enfim, é a morte do pai dela. Todo mundo que perde alguém que ama sabe o quão duro é isso, né? Agora, é uma história que envolve várias outras coisas e enquanto você vive o seu luto, a sua vida está acontecendo e existem outras coisas que você precisa fazer, inclusive coisas de ordem prática. E aí é complexo você trazer isso numa história, mas pelo que eu entendi, ela vai dando ali pequenas doses e isso deve ser interessante. Agora eu fiquei me perguntando, as pequenas chances são as chances que ela teve com o pai e aproveitou? São as chances que ela não teve com o pai ou que teve e não aproveitou? São outras pequenas chances? Engraçado, né? Me leva a questionar também do que ela está falando exatamente. E isso pode ser tudo, Ariane. Nessa sua pergunta aí, acho que no livro você encontra essa resposta em cada capítulo, assim. O primeiro que ela fala do luto, o segundo que é a irmã dela, né? A irmã dela que estava embarcada num navio ali perto de Camarões, a 200 quilômetros da costa e tem que voltar rapidamente. E o terceiro que ela fala... não vou dar um spoiler aqui, mas de coisas que acontecem que são muito legais no livro, que merece essa leitura. É um livro que eu posso dizer assim, sem dar muito spoiler, que
a gente acha que está falando só da morte, mas que tem muita vida nele. Isso é muito legal do livro. Vou só deixar esse último trechinho aqui para vocês, que ela diz o seguinte, é bem curto. A morte é abstrata porque nunca vivemos o tempo todo na presença de alguém. A ausência das pessoas faz parte da vida, sempre se dá cotidianamente. Nada indica que seja definitiva dessa vez. A pessoa estava longe porque ia trabalhar, viajava, ficava na sua casa ou dormia. Tudo está mais ou menos no mesmo lugar, vive-se na mesma cidade, a mesma rotina, então a consciência repentina e aleatória que nos assalta de tempos em tempos, de que a ausência agora é definitiva, causa também algum tipo de culpa, como se ao nos depararmos com o definitivo da morte, a estivéssemos provocando de novo. Então, é muito bacana, queria que você que estivesse nos ouvindo não pensasse só isso numa forma trágica, mas que visse esse outro lado da vida, do que a Natália tenta resgatar desse livro, do que ela coloca. É óbvio que a gente vai fazer essa reflexão sobre alguém que a gente já perdeu, tentar se colocar um pouco no lugar dela, mas muito mais ver pelo outro lado, sobre as oportunidades e essas pequenas chances que a Ariane acabou de mencionar também, né? Tem uma coisa na fala do Paulo Pimenta hoje que me pegou, viu, Ariane? É porque ele tem esse jeito gentleman dele, mas ele fez uma crítica contundente e pesada, que ele disse há pouco que tem livros que poderiam ser postagens de Instagram. E eu me recordei, Paulo, quando você falava disso, anos atrás eu fui a uma livraria aqui de Brasília com um casal de amigos e uma frase me chamou a atenção também. Foi quando ele perguntou para a esposa, ela tinha ido lá dentro, dar uma olhada nos livros ali, nas gôndolas da entrada da livraria, e quando ela voltou ele falou, tem alguma coisa boa aí hoje? Né? E eu na minha inocência pensava, meu Deus, se virou um livro, é obviamente que é uma coisa boa, se é livro, é bom. Eu acho que foi aquele primeiro dia que eu pensei, caramba, existem livros que são ruins. Né? Eu sei que tem livros que são homenagens, tem livros que são coisas pessoais, mas de fato o livro precisa continuar sendo um lugar nobre, né, Paulo? Não pode ser uma postagem de Instagram, como você disse. Isso, eu acho que falta essa técnica, né, assim, muitas vezes. Falta estudo, hoje em dia como tudo é muito rápido e a gente quer as coisas de agora para agora, às vezes falta você se calçar um pouquinho, comer um pouquinho de arroz com feijão, para escrever uma coisa ali mais elaborada. É óbvio que cada um vai colocar o que tem de si, mas muitas vezes é uma coisa rasa ali, né? Você acha que é só vomitar aquilo, como no começo dos blogs antigamente, que a gente tinha um blog para desabafo, como se fosse um diário ali. E quando eu falo da postagem do Instagram, não é nem como uma forma ruim ou pejorativa, né? Porque tem muitos autores que utilizam a plataforma para realmente fazer uma boa literatura. A gente tem ali a Cris Lisboa, tem várias pessoas, o Matheus Rocha, que começou também nisso e depois se transformou num livro, mas eu falo de como se a gente estivesse fazendo todos os dias uma homenagem de aniversário para um amigo, sabe? Sim, não, e é claro que eu acho que a literatura, né, Paulo, ela vai se adaptando aos momentos, aos cenários, às plataformas. A gente está vivendo hoje um mundo muito diferente, Sim. com redes sociais, então é claro que isso também interfere e tem uma influência na forma de fazer literatura, mas só não perder muito foco, isso. talvez. Eu né? tenho muito pra mim que escritor é quem escreve, ponto. A pessoa é uma escritora dali. Agora, se é bom ou ruim, são outros 500. Aí vai da percepção de cada um, né? Essa conversa vai longe, ela é profunda. Será que isso não ajuda a desestimular a leitura, Ariane Bittencourt? Eita. A pessoa tá sem ler há muito tempo, aí ela lê um livro, Ah, sem dúvidas. aí ela fala, ai caramba, mas era isso aqui que eu tava perdendo, né? Enfim, é uma discussão a ser feita, né, Paulo? É porque e tem o outro lado também, né? De você às vezes pegar uma pessoa que escreve de uma forma muito rebuscada Sim. e vai criar essa mesma sensação em quem não tá lendo. Então isso daqui não tem como, vai ser muita terapia. A gente vai ter que trazer um Muita psicólogo da sexta-feira. próxima vez. Mas leiam, né? É isso, a Independente. mensagem é essa, Isso. leiam. Nem que seja pra não gostar, mas leia. Exato, para ter uma opinião, né? Às vezes, assim, tem livros que eu discuto com os meus amigos que eu gosto muito, eles detestam e o contrário acontece comigo também. Eu não sou de continuar livro, a gente já comentou aqui. Se não tô gostando, já troco logo, então já deixo essa dica aí também para vocês, que a vida é muito curta para ler um Não livro se que a gente não tá force. gostando. Com filme você é assim também, Paulo? Você espera também. um pouquinho? Ah, não, eu já desisto logo. Escolheu lá no Netflix, não gostou Não, dos já primeiros troco, 10 minutos? não me dói em nada. Finge que nunca aconteceu. Cinema, você sai do cinema? Não, no cinema Ah, não, tá. porque meu dinheiro é suado, né? Já comprei a pipoca, ali eu fico. Muito bem. E você, Salomão, como é que é a sua relação com os livros? Olha, falar igual de uma cena do filme. Esqueci agora o nome do filme brasileiro. Falar, eu só leio as figuras. É onde eu gosto muito de ler,
Mas muito difícil eu parar para ler. Assim, eu gosto de ler trechos. Eu vejo alguma coisa assim, uau! Aí eu piro, viajo naquilo ali. Aí fica assim, igual eu estava lendo o título do livro da Natália, aí, As Pequenas Chances. Aí eu comecei a viajar aquilo. Cara, tanta coisa que a gente perde. Aí eu pensei numa música para cantar daqui a pouco. Eu já falei, vai ser essa música, porque tem tudo a ver com o livro. Olha aí, Então, que beleza. É a minha relação com a leitura. É mais de viajar em pequenos trechos. Agora, parar para ler, assim, eu não consigo me imaginar. Assim, É o poder da imaginação, igual aqui no rádio, né? Que a gente imagina que tá ali. Eu acho que é bom isso da gente não ter a imagem formada sendo oferecida pra gente de uma vez, e o livro permite que a gente faça isso, né? Isso é legal. Muito bom. 8h30. Paulo Pimenta, obrigada por hoje. Bom fim de semana. Até sexta que vem. Gente, eu que agradeço. Sexta que vem tô aqui de novo. Vamos que vamos. É isso. E para você que está nos ouvindo também, eu peço aqui dicas, né? Às vezes você lê um livro muito bom, vamos ver aí, vamos agora ver o que você leu de bom. Coloca essa dica pra gente. Pode colocar no @Nova Brasil Brasília, pode colocar no meu @Pimenta Paulo. Deixa essa dica lá pra gente.